Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu saúdo especialmente aqueles que saíram de seus lares, das suas casas, e se aprontaram e vieram até aqui para estar fisicamente conosco nessa noite de celebração. Eu também louvo a Deus pela sua vida que nos acompanha via transmissão, que nos assiste hoje, nesse momento ao vivo, ou talvez em alguns outros momentos, em mais de uma vez, daqui a algum tempo, mas que também a paz do Senhor e o seu Santo Espírito repousam sobre você também. Inclusive, eu encorajo os irmãos a visitarem e se inscreverem no canal do YouTube da IBL. Né? Você entra lá no YouTube, o YouTube facilita, porque você não precisa ter o Facebook, você não precisa ter o Instagram, você não precisa... eu não entendo disso, não sei, mas o YouTube todo mundo tem no telefone celular, porque ele já vem instalado. Então, você entra, procura por Igreja Batista de Laranjeiras, IBL. Cuidado, porque tem PIB em Laranjeiras, lá em Espírito Santo. Não é a nossa igreja. Você pode se inscrever, mas não é a nossa igreja. A nossa é IBL, Igreja Batista de Laranjeiras. Se inscreva no canal e lá você verá as nossas celebrações ao vivo e também os sermões editados de manhã e noite, já desde alguns meses que tem sido colocado ali. Você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que você queira, né? Evangelizar pelo WhatsApp, compartilhar alguém que você queira para alguém que você queira abençoar. Você pode rever, enfim, fique à vontade para fazer, mas eu encorajo você a se inscrever no nosso canal. Nesta noite, segundo domingo do ano de 2023, o ano está alvorecendo, né? Estamos na alvorada do ano ainda. Alguns ainda não terminaram as suas listas de desejos e compromissos para o ano de 2023, outros já o fizeram, outros já quebraram os compromissos que fizeram e descobriram que não vão conseguir cumprir, outros estão na expectativa de cumprir, parar de fazer algumas coisas, continuar fazendo outras, emagrecer uns tantos quilinhos, né? Enfim, esses desafios que nós nos impomos. Porque essa história de passagem de ano é uma coisa que nós criamos como seres humanos e é necessário para nós a contagem do tempo, né? Para nos organizarmos, para sabermos que dia é hoje. Mas assim, a natureza, o mundo, ela existe por si só, né? Eu quero dizer isso porque assim, no dia 31, quando alvorece o dia 1º, a despeito dos fogos de Copacabana ou de qualquer outro bairro que você vá no mundo, o dia seguinte é igualzinho o dia anterior. Ele amanhece, ele entardece, ele anoitece e depois o outro dia acontece. Não há nada de mágico no Réveillon. Mas não deixa de ser emocionante, né? Nós ficamos emotivos, nos reunimos com nossas famílias, nos reunimos com nossas igrejas, porque nós escolhemos e necessitamos contar o tempo e marcar o tempo. E ao fazermos isso, nós desejamos e invocamos votos de coisas boas para os próximos ciclos e períodos que vão acontecer, né? Nós desejamos que o próximo ciclo, que começa após findado o que vivemos, seja melhor do que o que foi anterior. E nessas ocasiões que nós ficamos felizes e emotivos com os nossos queridos, geralmente desejamos prosperidade para o ano novo, né? É o que nós desejamos. Uns o fazem de determinados modos e crenças populares ou supersticiosas, né? Na praia, você verá uma série de ritos, na praia do Rio de Janeiro, né?
se verá uma série de ritos para que as pessoas prosperem no ano seguinte. Algumas fazem, enfim. Se você for ao Oriente, em alguns lugares que, inclusive, o Ano Novo é comemorado em outra data, para você ver que o importante não é a data, mas sim o que se comemora, você verá outros ritos e crenças para atrair ou desejar ao outro prosperidade. Como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, como desejosos seguidores do Mestre Jesus, eu gostaria de refletir com os irmãos numa palavra de Deus a um personagem bíblico lá no Antigo, no Primeiro Testamento, bem antes de Jesus, mas que tem o mesmo nome de Jesus. Esse é Josué, ele é xará de Jesus. Josué, uma corruptela hebraica para Jesus. Josué, capítulo 1, você verá ali algumas instruções do próprio Senhor Deus ao general Josué, ao guerreiro Josué, que nesse momento deixava de ser mais um simples guerreiro para ser o principal líder do seu povo. E ele, nesse momento ímpar de sua vida, houve registrado no primeiro capítulo do livro que levaria posteriormente o seu nome, ele houve instruções acerca de como proceder para prosperar no seu caminho. Como proceder para prosperar na sua missão, no seu ano novo, digamos assim. Porque um novo ano, um novo ciclo começava na vida de Josué. E diz assim, Josué capítulo 1, onde eu vou ler aí até o versículo 9. Me acompanhe na sua Bíblia. Se você encontrou e está procurando na sua Bíblia, fique de pé. Se você não encontrou, fique de pé também, porque está projetado ali. Então, você vai poder... Só porque de pé, talvez você preste mais atenção no que vai ser lido. Talvez. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido ou próspero por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso.
não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Aleluia. Senhor, continue a falar aos nossos corações. Esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente tua voz seja ouvida, ó Jesus. Podem se assentar, irmãos. Eu tentei fazer um exercício empático de me colocar nos calçados de Josué, de me colocar na situação de Josué. Talvez você tenha passado ou passe por situação semelhante. O povo estava à margem do Jordão. Passariam para uma terra nova. Terra essa prometida por Deus para o seu povo. Terra essa que eles vagaram por décadas, desde que a deixaram anteriormente, e séculos, desde que estavam cativos no Egito. O povo de Deus, por séculos, cativos no Egito. Foram libertos pela mão do Senhor na instrumentalidade de Moisés. Moisés havia sido convocado por Deus para ser um homem especialmente designado para conduzir aquele povo. Tirá-lo das garras da escravidão e levá-los para a terra que a eles havia sido prometida e preparada. Moisés foi um grande homem. A Bíblia menciona que Moisés era alguém que Deus falava face a face, ou seja, um homem de intimidade com Deus, um sujeito que conhecia Deus não de ouvir falar, mas de experimentar. E esse homem envelheceu ao longo das décadas, conduzindo o povo por meio de rebeliões, desafios, situações agradáveis e desagradáveis. Esse homem conquistou o respeito e a admiração do seu povo. E agora, morrera. É nesse contexto que Josué é convocado por Deus para assumir a liderança do seu povo. Qual é o seu momento de vida hoje? Que tipo de desafios te esperam em 2023? Que expectativas você tem para o ano próximo e para os próximos, profissionalmente, espiritualmente, financeiramente, ou até fisicamente? Como eu brinquei antes, né? Alguns combinam perder alguns quilinhos, alguns combinam, né, perder alguns quilos, ou fazer mais exercícios, correr todo dia de manhã, ir à academia. Isso são coisas simples, né? Relativamente simples, mas talvez seja diferente. Talvez você esteja noivo e está pensando se deve ou não se casar no ano que vem. Ou talvez você não tenha nenhum noivo, nenhuma noiva, mas você também esteja pensando em casar no ano que vem. Então são passos largos que você tem que dar ou curtos. Mas qual é o seu momento de vida? O de Josué era um momento desafiador. Ele estava para assumir o comando do povo, não era uma coisa qualquer, ainda mais substituir quem ele deveria substituir, que era Moisés. Josué já havia convivido com Moisés, ele era seu auxiliar, diz aí no versículo 1, na parte B. Ele era seu auxiliar, ele conhecia o jeito de Moisés, mas ele agora governaria, ele lideraria, ele teria que fazer do seu jeito, deixar o seu legado. Eu não sei o que fez Josué
diante desse desafio de substituir Moisés. Mas eu suponho que ele tenha temido. Esse trecho que nós lemos é um trecho em terceira pessoa e que se torna um texto em primeira pessoa, em que você só ouve Deus falando com ele, você não ouve a réplica. Diferente da convocação de Moisés, décadas atrás, em que você ouve ali na sarça ardente Deus falando, Moisés replica, ele fala, Moisés dá a réplica. Nesse texto não tem a voz de Josué. Mas posso imaginar que ele tenha temido, mesmo porque a palavra coragem aparece mais de uma vez. Deus insiste, o Senhor insiste, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Ele repete isso algumas vezes. Então, quando convoca Josué à coragem, eu suponho que ele tenha temido em algum grau, ou muito ou pouco. Eu temeria. Será que eu tenho condições de assumir todos os desafios que me são colocados para o ano de 2023? E Josué deve ter pensado, será que eu sou apto, estou apto? Será que eu estou no patamar necessário para enfrentar todos os desafios que me são colocados a partir de agora? E aí, o próprio Senhor Deus, que convocou Moisés e convoca Josué, lhe dá orientações sobre como prosperar. Sobre como prosperar. Primeiro, ele diz que, como prometia a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, darei a vocês. Logo depois ele diz, assim como estive com Moisés, estarei com você. O Deus que convoca e capacita Josué é o mesmo que esteve com Moisés. As coisas mudam, as pessoas mudam, as igrejas mudam. Quem não muda é Deus. Quem não muda é o Senhor. Poderosos, fracos, altos, baixos, ricos, pobres, todos passarão, mas o Senhor Deus permanece. É esse Deus que esteve com Moisés, é o mesmo Deus que está com Josué. O mesmo Deus que apossou-se do seu povo e conduziu aquele povo até aquele momento, não abandona as portas de entrar à terra prometida. Nesse ano de 23 que começa, o mesmo Deus que foi contigo até aqui é o mesmo Deus que te fará prosperar esse ano. Segundo lugar, ele diz o seguinte para Josué: seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometia aos seus antepassados. E ele repete no versículo 7, somente seja forte e muito corajoso. Coragem, meus irmãos, coragem não é irresponsabilidade diante dos perigos. Coragem não é se lançar, né, aos perigos de peito aberto, achando que nada vai te destruir porque você é corajoso. Isso não é coragem, isso é irresponsabilidade.
indisciplina. Cuidado, coragem é enfrentar os seus próprios medos e demonstrar para os seus medos que você crê num Deus de amor, e o amor lança fora todo o medo. O amor lança fora todo o medo. É isso que Deus espera dos corajosos. Os corajosos não são necessariamente os violentos ou os durões. Nós vemos isso muito nos filmes, nos identificamos os corajosos, aquele ali é durão, não necessariamente. Muitas situações não requer de nós dureza, pelo contrário, requer amor. Requer amor para lidar com ela. E tem que ser muito corajoso para amar, porque ninguém jamais amou como Jesus amou. E uma coisa que Jesus não foi fraco e covarde, muito pelo contrário. Ele foi forte e corajoso, porque o que ele viveu, o que ele se submeteu, sofreu e como morreu, é para corajosos, é para pessoas fortes, não é para qualquer um. Mas ele amou mais do que todos e mais do que tudo. E o amor lança fora todo medo. Terceiro lugar, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Não deixe de falar as palavras desse livro, de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não faça da Bíblia em 2023. Se você não faz, parabéns. Se você faz, deixe de fazer. Mas mude em 2023. Não faça da Bíblia um amuleto. A Bíblia não é um amuleto. Aqui não está se falando de Bíblia especificamente. Não existia a Bíblia como nós temos hoje, um livro encadernado com as orientações passadas aos apóstolos. Não existia isso. Mas existia a vontade de Deus, o núcleo da vontade de Deus transcrita e manifesta através de Moisés, compartilhada com o povo. E isso nós temos hoje de uma forma muito mais fácil, por meio da Bíblia. O acesso à palavra de Deus, ao que nós cremos que é a palavra de Deus, é muito mais fácil, muito mais prático. Está até no seu telefone celular aí, está projetado aqui. Mas o importante não é se a lei de Moisés estava escrita em pele de carneiro ou se agora está no seu celular. Não é isso que importa. O que importa é o seguinte, é que a vontade de Deus deve ser a pauta para você prosperar. E ele diz, não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Ou seja, não inventa moda. Não pense por si só. E veja que isso é um desafio no mundo pós-moderno, porque pode ensejar para muitos fraqueza, né? Você não pensa por si só. Por vezes é importante você pensar por si só, não seguir a cabeça dos outros, não ser alguém que vai simplesmente ao sabor do vento, ou porque alguém falou e você se emprenha pelo ouvido. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo de você viver a mente de Cristo. O que eu estou dizendo é o seguinte, você não pensa por si só, não penso por mim mesmo. Eu quero ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo, ou para ter a mente de Cristo,
Não basta ter a Bíblia por amuleto. Não adianta ter a Bíblia na versão mais bonita que você tiver, aberta no Salmo 119, no Salmo 119, no Salmo 23, no Salmo 91, em cima de um pedestal no seu escritório, na sua empresa, na sua casa. Não adianta. Lamento se você faz isso. É até bonito. Eu tenho uma lá em casa bem bonita que fica no escritório aberta. Mas assim, só pega poeira, porque eu não leio ela, né? Eu leio outra, então só pega poeira. Só serve para pegar poeira. Não afasta mal olhado, né? Lamento dizer, Bíblia aberta em cima da mesa não afasta mal olhado. E não ensina nada a ninguém. Bíblia não é amuleto. Bíblia é vida. Vida, vida, vida. Sabe por quê? Porque Jesus é a chave hermenêutica, a chave interpretativa da Bíblia. E Jesus é a vida. Se você quer conhecer Jesus, debruce, estude a Bíblia. Toda ela, até nos momentos em que Jesus não está literalmente citado, porque ele vai estar ali em algum momento, de alguma forma. Mas é difícil, insista, procure ajuda, leia aquilo que te ajuda, vá a boas escolas bíblicas dominicais, as boas, viu que eu falei as boas, né? Hoje o irmão Wagner, foi hoje, Wagner? Hoje? Você soube, né? Então, vá às boas, né, Wagner? Não vai a qualquer escola, não, senão você vai desaprender. Então, assim, tenha uma experiência com as Escrituras. Quando ele diz aqui, nela medite de dia e de noite, não é literalmente tê-la embaixo do seu travesseiro, não, mas assim, medite, deixe-se influenciar pelas Escrituras, e elas vão mudar a sua vida. E isso não é mágica, isso é Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento, o discernimento, a compreensão de entendermos, compreendermos e vivermos as Escrituras e a vontade de Deus. E é isso que vai fazer Josué prosperar no seu ano novo, e você também. A prosperidade virá a partir do momento que você identifica a sua mente com a mente de Cristo e vive a vontade de Deus por meio da sua palavra. É disso, é com isso que nós devemos nos preocupar. Não vai para a esquerda nem para a direita, ou seja, não segue a sua própria cabeça, não olha para, eu acho que isso aqui é o correto, eu acho que aquilo ali, você está achando muito. Ache menos e leia mais, estude mais e ore mais e ache de menos. Provavelmente você verá isso num curto espaço de tempo, a mudança que pode operar na sua vida a partir de uma vida a partir de um método de estudo dessa forma. Não fui eu que te ordenei, termina o discurso de Deus para Josué. E mais uma vez ele diz: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime. Como eu disse, esse texto não é um diálogo, ou pelo menos não vemos aqui transcrito a voz de Josué. Mas eu suponho que ele estava um pouco assustado pelas 3 vezes que Deus fala com ele que ele tem que ser forte e corajoso, e no final ele diz assim, ó, não se apavora, não desanima. Talvez você tenha entrado no ano de 2023 e talvez 2022 tenha sido um ano cheio de pavor para você, cheio de desânimo. Você se apavorou com algumas coisas que você viu, com algumas situações que você vivenciou, com alguns relacionamentos que te decepcionaram, com algumas situações financeiras que te abalaram, com um monte de coisa que pode ter acontecido em 22 que fez você se apavorar, que fez você se desanimar.
Mas o Senhor de Moisés, o Senhor de Josué, Ele diz para você essa noite: não se apavore, não se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Olha que coisa maravilhosa. Em 2023, por onde você andar, Deus vai andar com você. Por onde você andar em 2023, se você fizer como Josué recebeu as instruções, se você fizer dessa forma, por onde você andar, Deus vai andar com você. E nesta noite, nesse segundo domingo do ano de 2023, eu te convoco a orar comigo. A orar e se derramar diante de Deus e encerrar alguns ciclos. Talvez você esteja vivendo alguns ciclos viciosos ainda de 2022. Amarguras, desgostos, discussões que você teve, mal entendidos, familiares, de relacionamento, de trabalho. Deixe isso para trás agora nessa noite. Viva um novo ciclo a partir de 2023, um ciclo virtuoso, porque o Senhor seu Deus é aquele que diz: não desanime, não apavore. Ele vai estar com você todos os dias. Então, nesta noite, em que nós vamos cear juntos essa noite. Vamos anunciar silenciosamente a morte e ressurreição do nosso Jesus. E mais ainda, vamos anunciar que cremos que Ele voltará para nos levar e cear com Ele. Então, nesta noite, vamos orar. E essa oração seja uma preparação para a sua participação nessa ceia do Senhor. Uma preparação na medida em que você vai abrir mão de círculos viciosos, coisas que talvez foram de 22, de 21, de 20, de outras décadas que ainda te acompanham. Vamos abrir mão daquilo que te atrapalha ter comunhão com Deus e vamos inaugurar um novo e próspero ano novo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu convido os irmãos diáconos que vão nos auxiliar na celebração da ceia que se acheguem até aqui, por favor. E vamos orar, nos preparando para a mesa do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos-te gratos pelo ano que findou. Tempos, Senhor, de alegrias para uns e tristeza para outros, de vitória para alguns e de derrotas para outros, ou para muitos, tempos de ambas as coisas, boas e ruins, ciclos de altos e baixos em que vivemos. Senhor, nesta noite, nos ajude a quebrar círculos viciosos de ódio na nossa vida. Opera em nós para que iniciemos nesse ano círculos virtuosos de amor. Que possamos meditar de noite na Tua Palavra e fazer da Bíblia não um amuleto, mas um estilo de vida. A mente de Cristo em nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque a nossa natureza não é nada fácil. Senhor, nesta hora, prepara a Tua igreja para cear contigo. Porque Tu já estás aqui conosco. Nós cremos que o Senhor está aqui no meio de nós.
E por isso nós te pedimos, prepara-nos, prepara a tua igreja, prepara os nossos corações, as nossas mentes, para celebrar a tua ceia em amor ao próximo e amor a ti. Não somos dignos, Senhor, de chegar à tua mesa, mas o Senhor permite, por meio do teu amor e misericórdia, e mais, que sejamos facilitadores para aqueles que precisam chegar à tua mesa, que pessoas se acheguem à tua mesa por meio de nós, que os nossos atos e palavras não impeçam outros queridos de chegarem à tua mesa para cear. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém.